Olá, boa tarde a todos. Estamos iniciando o nosso comentário de fechamento pelo auditório Direct Invest. Eu sou o Ronaldo Kraus, mais conhecido como TG, e a gente apresenta o chat de estratégias quantitativas às quartas-feiras, e excepcionalmente essa semana, com as férias do Collor, nós estamos aqui substituindo ou tentando substituí-lo. Hoje é dia 22 de maio, são 16 horas e 45 minutos. Logo depois eu pretendo continuar com o chat de análise quantitativa, de estratégias quantitativas. Chat de análise quantitativa é demais. Chat de estratégias quantitativas, vou dar aquela pausa de 5 minutinhos e daí vou tentar voltar com uma outra visão do mercado aí, sendo que agora, substituindo o Collor, a gente tenta dar uma visão mais de análise técnica. Já temos as perguntas do pastor aí, seja bem-vindo, pastor, convidando todos os amigos a participarem e tirar dúvidas, e qualquer questionamento, qualquer comentário, qualquer dúvida, enfim, sintam-se à vontade, o espaço é de vocês. Como eu sempre falo, eu não costumo comentar muito sobre empresas especificamente. O som está cortando porque eu estou com a câmera na minha cara, eu já tiro, pastor, fique tranquilo. Fique tranquilo. Assim que eu tirar, tende a melhorar. Que mais? Eu tendo a analisar mais cenários. Eu acostumei a analisar mais cenários e não os papéis. Eu não costumo falar se os papéis são bons ou ruins, simplesmente se eles estão no momento bom ou no momento ruim. E eu não tenho uma visão muito da análise técnica, como eu sempre tenho falado aí durante a semana. Eu não tenho a visão de nome das coisas, eu não sei muito nome de figura, nome de candle, nome de formação. Então se alguém não entender, por favor, me interrompa, pode corrigir, enfim, do jeito que vocês entendam melhor aí. Vocês já acompanham o chat do Collor, então eles estão mais acostumados aí com a nomenclatura das coisas e eu não. De qualquer maneira, só iniciando o comentário aí, hoje a gente começou, ao contrário dos outros dias, a gente começou mais positivo, né? Uma expectativa um pouco mais positiva, e no decorrer do dia, no decorrer do período, que nem diz os meteorologistas, a coisa foi se degringolando aí, mas ainda estão pelo menos próximo do 0 a 0 aí, ou muito próximo disso na maioria dos papéis, nos papéis principais. Eu vou tirar então da minha cara, já que o pastor falou que o som está cortando, e além do que eu não sou nenhuma beldade mesmo. O pastor perguntou se eu sou um fundamentalista, se eu puder falar da ótica dos papéis. Não sou fundamentalista. Basicamente eu gosto mais de ver gráficos, eu realmente gosto mais de comentar sobre os preços e sobre movimentação de preços. Fundamentalista, quem é mais fundamentalista é o Roxo, que pode comentar de algumas empresas aí, e tem o nosso estrategista aqui, que é mais fundamentalista, ele pode comentar mais, e a gente está tentando trazer ele aqui para fazer um chat ou para fazer algum comentário semanal para a gente nessa ótica. Aguarde aí que mais para frente a gente está prometendo algumas novidades aí. Provavelmente a gente vai ter um chat de mais fundamentalista aí, pelo menos uma vez por semana ou 2 vezes por semana aí, ou fazer um chat mais setorial. Eu sou mais de gráfico mesmo, mas não sou tão técnico assim a ponto de ficar sabendo o nome das coisas. Na verdade eu vejo gráfico, mas eu sou mais estatístico, vamos dizer assim, pastor. Peço já perdão, mas no que eu puder falar, vai ser tudo de ouvir falar, ou vai ser de ouvir esse comentário, não vai ser uma bobagem. O que a gente tem algumas empresas que são boas, algumas empresas que não são boas. Existem empresas boas em momentos ruins e vice-versa, empresas ruins em momentos bons. É isso aí. Então vamos para a tela, já falando demais, já todo mundo viu, preciso passar uma maquiagem aqui, tá aparecendo minha careca brilhando aqui, mas vamos lá. Vamos direto para a tela. Gráfico do Ibovespa de hoje, como tinha comentário. O pastor falando minha opinião é muito importante. Não, a minha opinião é tão importante quanto o do resto do mercado. A opinião do mercado é que é importante, a minha não conta nada. Eu estou apenas fazendo uma leitura. Mas vamos lá. Já estamos hoje, ao fechar assim o mercado já está praticamente no terceiro toque, no terceiro teste na resistência dos 56.400. Hoje novamente foi lá, pareceu que ia romper, o volume não foi tão forte assim, e a gente a fechar assim
é possível que amanhã a gente tenha mais uma correçãozinha. Se a correção for um pouco mais forte, pode vir testar o fundinho aqui dos 54.350. Então continua na longa congestão aí, lembrando que o fundo dessa congestão é no 52.560, 52.600, desculpa, 52.600 aproximadamente, e o topo da congestãozinha é 56.500, 56.400, dependendo, lembrando sempre se você considera máximo ou considera o fechamento. E a próxima resistência, superando esse patamar, que já não está tão fácil porque tem uma concentração de topos e fundos aqui, que a gente já viu, ou seja, essa marca aí dos 56.200, 56.500 é uma marca bem importante, que foi a partir daí que a maioria das reversões aí do Ibovespa começaram nos últimos tempos. Mas a superação desse patamar já encontra alguma resistência no 58, 59 para quem, vamos colocar 59 para quem considera em fechamento, e 59.500 para quem considera os topos. Superadas essas duas marcas, o próximo teste é lá no 63, 64 mil, e depois lá no 69 lá em cima. Olhando uma perspectiva simétrica, o Ibovespa romperia essa zona dos 56.400, testaria os 59.500, viria para baixo de novo para depois subir e testar os 64 lá em cima. E essa é uma perspectiva simétrica. Então vou tentar traçar aqui só para não parecer que eu estou falando bobagem. Supondo que ele vai romper aqui, o Ibovespa viria até aqui. Então vamos ver que cor que a gente coloca aqui, um verdinho, um azulzinho, uma coisa, um roxinho. Vamos colocar um azulzinho, vai, só para ficar mais bonito. Então essa seria a perspectiva simétrica do Ibovespa. Ele vinha testar esse patamar aqui e faria essa perna. E depois, nossa, daqui ficaria demais, né? Ele voltaria para testar o valor rompido aqui. Então isso aqui a gente pode colocar, esse é um caminho, vou colocar tudo azul, né? Só para a gente deixar mais nítido aqui para vocês qual que é a perspectiva simétrica. Então essa perna azul um pouco mais claro seria essa perna aqui, né, desse lado. Essa perna azul mais escuro seria esse recuozinho aqui, e depois finalmente a outra lá em cima. Deixa eu tentar dar desculpa, já reclamaram comigo hoje de manhã que eu tava muito pequeno, mas e depois essa terceira perna aí sim, um pouco mais para testar o topo lá em cima, né? Se eu mostrar o topo lá em cima, então seria até mais do que isso. Então essa seria uma perspectiva simétrica do Ibovespa por um prazo um pouco mais longo, mas veja que mesmo essa perspectiva simétrica ainda teria algum tipo de recuo, né? Vamos deixar mais bonitinho aqui. Mesmo essa perspectiva simétrica ainda teria mais um recuo para o Ibovespa em todo esse tempo, até chegar lá no 69. Essa é simplesmente uma possibilidade aí do Ibovespa nesse tempo. Então essa primeira perna estaria repetindo essa perna aqui, essa segunda perna estaria repetindo essa segunda perna, e essa terceira perna estaria repetindo essa perna, levando de novo ao topo lá de 69. Isso é o mais próximo que dá para a gente fazer. A segunda perspectiva simétrica do Ibovespa, vamos apagar tudo, seria isso, fazendo um comentário em relação à simetria. A terceira perspectiva simétrica do Ibovespa seria ele recuar de novo, ter um recuozinho simplesmente menor, um recuo um pouco menor aqui pro fundo, né? Testar o fundo novamente para depois subir, ou um recuo um pouco mais forte, testando novamente o fundo lá no 52. Então, na perspectiva de recuo, é essa que dá para a gente imaginar aí no Ibovespa, ou seja, eu estou imaginando que aqui teria sido uma simetria, essa primeira simetria está nesse eixo aqui do dia 16 de abril, né? E o segundo eixo de simetria que eu estou imaginando é mais recente, do dia 14 de maio, teria que repetir essa queda, depois voltaria a subir, ficaria mais um tempo congestionado, e só depois faria aquela simetria que eu citei anteriormente. O pastor está falando que está sem som, deixa eu ver se está sem som mesmo, se parou o som, se é só alô, alô, estamos sem som. Mais alguém
pode me confirmar se está sem som aqui? Não, pra mim tá com som. Vai dar até microfonia aqui, beleza. Voltou o som, beleza? O som está picotando. Pra mim tá normal aqui, cara, não é por nada não. Eu tô acompanhando aqui, tô tendo algum retorno aqui, só se é momentâneo. Mas se continuar, vocês me avisem, por favor. Valeu, obrigado, seu Henrique, valeu. Então, quer que eu repita o Ibovespa ou foi tranquilo aí a simetria? Só uma análise da simetria do Ibovespa básica, entre aspas. Nada de... não tem nenhuma elucubração mais complexa. Se a gente olhando, vamos dar uma olhada no Dow Jones também, né? Como vocês estão acostumados. Dow Jones já fechou? Não, está fechando agora. O Dow Jones dá o primeiro sinal aí de cansaço, ou apesar da fala do Bernanke, aquele papo, sobe no boato e realiza no fato. Hoje já teve um candle um pouco mais amplo, está ameaçando subir. Depois da fala do Bernanke, ficou todo mundo mais otimista e rolou uma reversãozinha aqui. Como eu já tinha dito no chat de manhã, a distância entre a média curta e a média longa, tanto no Dow Jones quanto no S&P, sugeriria aí uma aproximação, ou seja, a média de 21 continuaria subindo e a média mais curta aqui de 5 sugeriria uma aproximação e uma eventual congestão, como foi nesses dois casos anteriores aqui. O candle de hoje já sugere alguma congestão também, ou uma realização, e nós temos uma resistênciazinha aqui nos 15.150 e uma resistência principal nos 14.900 aproximadamente, que foi o topo rompido. Lembrando que no caminho ainda tem a média de 21, qualquer recuo até próximo à média de 21, como foi feito aqui nos casos anteriores, né, tanto no final do ano passado quanto no começo desse ano. Então a gente tem um toque aqui na banda inferior de Bollinger e na média de 21 lá no final do ano passado, perto dia 25, 26, 27, enfim, do ano passado. Tivemos outro toque no dia 25, 26 aqui opa, deixa eu diminuir aqui que tá... Beleza, esse que eu queria mostrar. Beleza, aqui, ótimo. A gente já teve um outro toque na banda inferior de Bollinger e na média de 21 também no dia 25 de fevereiro, e depois vários toques na média de 21 sem pegar a banda de Bollinger inferior. Então mais um recuo até sem afetar a tendência de alta do Dow Jones desde o fundão lá de novembro do ano passado. As médias continuam ascendentes, nada que interfira a tendência de alta do Ibovespa, do Dow Jones. Provavelmente mais uma congestãozinha até chegar. O que não pode acontecer é a média de 21 virar para baixo, perder o fundo ou perder esse topo principal nos 14.900 pontos, que daí teria uma indicação menos otimista para o Dow Jones. O S&P está muito parecido também, vamos olhar só para não falar que eu estou inventando. Como eu sempre digo, eu não gosto muito de comparar com o mercado americano, porque a gente não opera o mercado americano, a relação não é tão direta assim, nunca foi tão direta e atualmente é menos ainda. A gente cansou de ver dias aí que lá é só ver o gráfico, né? Assim, o Dow Jones e o S&P estão bombando e nós estamos aqui arrastando no fundo de uma congestão que já faz um tempo. Como eu disse, Dow Jones, mesma situação desde o fundo de novembro do ano passado, depois que venceu a congestão de fundo aqui, engatou uma alta, as três médias alinhadas com a média de 21 apontada para cima, e hoje, depois de dois candles de decisão, perde a mínima do candle, provavelmente gerando aqui um retorno à média. A média de 21 do SP está em 1.630 aproximadamente e o topo anterior está em 1.590. Então vamos, 1.630 e 1.600, desculpa, seriam os próximos suportes mais próximos aí. Lembrando que no caso do SP o recuo chega próximo à média de 50. A média de 50 está próximo do topo anterior, então uma correção mais aguda aí no S&P podia chegar nesses patamares, e uma correção um pouco mais light, próximo da média de 21 no S&P, vários candles pequenos na subida e hoje um candle um pouco mais agudo, aí, um pouco mais amplo, né, com uma imensa variação entre máxima e mínima no S&P 500. Não tem mais muito para falar desses caras, né? Mais do que isso é ficar chovendo no molhado. Se alguém, lembrando, o pastor já
já colocou algumas para a gente dar uma olhada, a gente vai seguir nas do Pastor. A Petrivale, como eu disse hoje de manhã, a Petrivale eu já estou cansado de comentar, mas elas fizeram movimentos parecidos, né? Eu vou entrar aqui e já mudar os indicadores aqui que eu gosto mais. Como eu tinha comentado de manhã, a Petrobras não mudou nada na tendência, hoje teve um dia mais negativo, a média de 21 está em cima dos preços, indicando aqui uma tentativa de teste ali no topo anterior nos R$20, 20,80, 21, só ficaria definitivamente positivo o início de uma reversão de tendência. Já tivemos o cruzamento da média de 5 para a média de 21, a média de 21 continua acima da média de 50 já faz algum tempo, e esse rompimento de um pivôzinho aqui de alta poderia indicar uma tendência de alta um pouco mais longa aí para a Petrobras. Hoje a gente teve um dia mais negativo, até começou um dia mais indeciso no caso da Petrobras, mas veio para baixo durante o pregão. A média de 21 continua, já faz 1, 2, 3, 4, 5, 6 pregões que está servindo de suporte aqui. Um rompimento poderia gerar uma entrada adiantada, o rompimento dos 20 e 40 aqui, o rompimento dos 20 e 40 podia gerar uma entrada adiantada, mas já tem os 20 e 80 servindo de resistência também, e a banda de Bollinger superior. De qualquer maneira, quem é apressado, afobado, um rompimento desse patamar de preço pode ser interessante para uma entrada adiantada, sabendo que é uma entrada mais arriscada e pode não dar certo. Efetivamente, só acima dos R$21, 20,80, R$21. Lembrando, se você considera a máxima ou o fechamento, uma entrada acima dos R$21, com as bandas de Bollinger abrindo, se for um candle de rompimento amplo, etc., com volume, daria um alento otimista, uma perspectiva otimista para a Petrobras aí num prazo um pouco mais curto. No caso da Vale, que está um pouco pior que a Petrobras em relação pelo menos à média de 200, também abaixo da média de 200, a Vale achou um fundo lá nos 29,70, 29,60, aparentemente apresentando a segunda perspectiva simétrica que eu tinha apresentado. Ela fez esse alargamento aqui, tende a fazer um afunilamento do outro lado para depois voltar a subir e testar o topo lá dos 42, mas bateu na média de 21, sentiu a média de 21 como resistência, é possível que venha testar o fundo novamente, ou não, vai ficar congestionado por aí mesmo até conseguir força para romper essa média de 21, e que era o fundinho de uma congestão. Só melhora a perspectiva da Vale no rompimento aqui dos 33,20, 33,30, de novo, só dependendo se você considera máxima ou o corpo do candle para fazer as análises aí. A perspectiva simétrica da Vale é muito boa, né? Praticamente é a simetria desse lado, é só subida, então a partir daqui seria só subida também. Lógico que não tão diretamente, não tão linear quanto parece. Não falaremos mais sobre Petrivale, a não ser coisas mais específicas ou sobre setups e coisas do gênero. Então, como só o pastor pediu alguns papéis, vamos direto ali nas dele. Como sempre, também só tem um papel de cada setor, né? Pastor, como você tem dois bancos, um banco é grande, um banco é pequeno, como você tem duas elétricas, seria bom você fazer até um balanceamento aí, né? Vende a mais cara, compra mais barato e vai balanceando entre elas. Pode ser uma boa estratégia. É só já, né, como você tem empresas do mesmo setor, vai meio como se fosse fazendo um long short, só que em vez de long short é long, né? Vamos embora. A CEMIG das elétricas é uma das que está mais bonitinhas. Depois, como eu comentei ontem, depois do rompimento lá dos R$22, ela andou, já está no quarto dia seguido, terceiro candle fora da banda de Bollinger. Ficar atento para um fechou fora, fechou dentro. Eu tinha comentado ontem, hoje de manhã, não sei, que a perda da mínima de ontem poderia gerar algum tipo de retorno à média. Agora esse retorno à média está ficando cada vez mais demorando para acontecer, né? Porque vendi parte da CEMIG e comprei a Topal. Seria isso, né? Vendeu a que subiu e compra a que está caindo, mas é uma boa. Talvez Eletropaulo não é uma empresa tão má assim, né? É uma empresa boa que está sofrendo por um momento ruim, né? Não sei se ela está, é questão de analisar balanço e tal, mas o fato é que a CEMIG já está no quarto dia de alta, terceiro candle completamente fora da banda de Bollinger. Quem está comprado já está com de 21,50 para 23,20, já está com 1,70
não tá os 10%, ainda não tá naquela distância. A gente pode até ver no chat de estratégias quantitativas, quem ficar para assistir o chat de estratégias quantitativas me lembra que eu vou falar de CEMIG, para a gente ver se essa distância da média já favorece um retorno à média, etc. Mas aparentemente ainda não, né? De 21,50 para 23,30, então 22,50 seria 1 mais 1,80. 1,80 não dá 10% ainda, que normalmente 10% seria o primeiro alerta aí, que é a volatilidade do pessoal anda em torno de 30, 40, então menos de 10% não dá nem para conversar de retorno à média. Mas é inevitável que candles fora da banda de Bollinger não são tão comuns assim. Se eu estivesse comprado, mesmo comprado no rompimento dos R$22 em CEMIG, eu já estaria puxando, eu aconselharia, vamos de uma maneira assim, os volumes estão subindo ainda, mas é bom já ir protegendo os lucros, puxando stop para a mínima de cada candle, de cada dia, ou fazer algum tipo de realização parcial em fechamento, para as que já estão mais esticadas aí. A CEMIG é a visão dela agora. Já está em tendência de alta depois desse gap aqui e de vários zigue-zagues para cima, topos e fundos ascendentes, médias da mais curta para mais longa ascendentes e ordenadas, né? Então toda aproximação da média curta para a média de 21, ficar atento ao rompimento, foi o que aconteceu aqui nos R$22, já está no quarto dia de alta. Então quem comprou nos 22 já está no 23,30, 4, 5%, né, de alta. Para quem faz trade no diário já é interessante. Eu até dei uma olhada no semanal, também já estaria dando a entrada no semanal, mas precisa acabar essa semana. Se der encavalamento de entradas, né, tanto no semanal quanto no diário, é aquela história, quando quem vai entrar no semanal, o pessoal do diário já tá realizando lucro. Essa é a ideia, tem mercado por causa disso, tem compra e venda por causa disso. Então a próxima do Pastor, vamos entrar na Eletropaulo só para manter no setor e a gente já vê se o Pastor fez um bom negócio ou não. A Eletropaulo não mudou nada do comentário de ontem, simplesmente aparentemente as bandas continuam se estreitando, a média curta, a média de 5 já cruzou a média de 21, é o primeiro sinal, mas eu só imaginaria aqui um rompimento dos 8,70, 8,63 no caso, né, 8,65. Hoje chegou a trabalhar acima disso, mas não fechou acima disso, chegou até 8,73. Eu continuo com a opinião de que só valeria uma entrada de rompimento se superar um fechamento acima de 8,63. Hoje ela trabalhou acima disso, mas não sustentou, então vamos chamar isso de teste de topo. Né? A gente já tinha um topo aqui nos 8,40, não tivemos, ontem a gente teve um fechamento acima disso, mas não foi com tanto volume assim, não foi um candle tão direcional, então não deu tanta segurança. Fora isso, como a banda de Bollinger está horizontal, a média está horizontal, só uma compra de suporte lá no 7,60, 7,75, né? Seria a compra de suporte, as bandas não estão abrindo, não tem nenhuma indicação, não tem entrada de volume, a acumulação não reverteu para cima, por enquanto tá naquela congestãozinha de fundo, pode ficar nesse lenga-lenga mais um tempo e vai chegar uma hora que ela explode para cima, mas por enquanto a única dica que está dando aí é a contração da volatilidade, né, pelo estreitamento das bandas de Bollinger. Não tem nada ainda indicando essa movimentação mais aguda. O que acontece é que quando fica muito tempo de lado, chama uma realização, provavelmente pode vir testar o fundo novamente. Para quem está comprado, temos aqui uma mínima dessa pequena congestão que pode servir de referência, nada mais do que isso, mas a congestão é muito pequena para tentar acertar alguma coisa. Quando me perguntaram sobre analista técnico e tal, eu comentei que um bom analista técnico pega metade do movimento. O movimento é muito pequeno aqui para tentar fazer alguma coisa, dá para no máximo tentar comprar em vários lotes ao mesmo preço, a saber entre 7,50 e 8,50 aqui, um realzinho de diferença, 10, 12% de diferença, mas para quem quer fazer um lote bem grande de Eletropaulo, esta pode ser uma oportunidade. A próxima que o pastor pediu, Itube e Banco Pan-Americano. Vamos lá para o Itube. Nós temos aqui Itube e Banco Pan-Americano, mas o setor de banco, falei de Itaú SA hoje, eu não sei porque no
no meu chart aparece o gap de YouTube e no chart aqui desse computador não aparece o gap, mas de qualquer maneira, YouTube testando lá a zona de resistência lá nos 33,60, 33,60. Hoje bateu bem próximo disso, né? Bateu no 33,44 de máxima, se tiver certo os valores aqui, mas numa tendência de lado, né? Podemos citar aí entre 32,50 e 33, entre 32,50 e 33,50 de topo, né, sendo que basicamente acima dos 33, dos 32, dos 33, quer dizer, tivemos poucos dias, e fundos no mesmo patamar, nos 22,60, 29,60, desculpa, 29,60, 29,50. As médias se cruzando, tanto a de 5 quanto a de 21 quanto a de 50 já se cruzando, reforçando a tendência lateral. O lado positivo é que a acumulação misteriosamente continua explodindo para cima, né, indicando que pode ser o começo de uma tendência, já que a média muito mais longa, a média de 200 está aqui próximo, mas a tendência no curto prazo ainda é lateral. A superação da máxima lá dos 33,60 geraria uma entrada, mas a média de 21 está longe para ter um rompimento dessa magnitude. Pode ser que acelere um pouco mais para cima ainda, mais recuo até a média de 21 para ter algum tipo de rompimento mais forte. Eu vou dar aquele zoom que todo mundo gosta. A entrada já teria sido aqui embaixo, né, na reversão da tendência, que estava com topos e fundos descendentes. A partir do momento que rompeu os 31, ela fez um topo mais alto que o topo anterior, e a hora que teve o recuo até a média de 21, até os 30 e 70, já fez um fundo mais alto que o anterior. Já temos uma tendência de alta, a partir daqui a média de 21 não cruzou a de 50 ainda, que está horizontal, mas isso é uma questão de mais alguns dias ela cruza. Mas se a gente tomar como base a inclinação da média de 21, já está em tendência de alta também. A média de 5 já está apontando para cima, a média de 21 só falta alinhar a média de 50, mas isso é o começo de uma nova perna de alta, aparentemente. Esse sentimento só ficaria frustrado se perdesse os 32,20 aqui, que seria o segundo topo formado depois do rompimento do primeiro topo. Essa é a visão para Itaú. A outra que o pastor pediu foi Banco Pan-Americano, BPNM4, banco entre aspas menor. Como a gente tinha comentado ontem, compra de suporte, né, lá nos R$6,40 aproximadamente. Já teve uma pequena congestãozinha, testou a média de 21, não rompeu a média de 21. Fica atento para esse candle de definição de hoje. Vou tentar aumentar aqui para o pessoal não reclamar que o gráfico está pequeno, reclamar justamente, diga-se de passagem. Mas esse candle de definição próximo da média de 21 seria bom não perder essa mínima de hoje, o que indicaria um teste do fundo lá no 6,40. Como a mínima de hoje foi 6,59, aqui daria menos de 3%. Se você fosse um ótimo analista técnico, e se eu fosse um ótimo analista técnico, era para ganhar 1%. Não sei se vale uma venda aqui nesse caso, porque a tendência é lateral. Eu acho mais fácil fazer algum tipo de realização e vir buscar mais para complementação do lote mais próximo do 6,40, simplesmente para o stop tá barato, seria outra compra de suporte. Essa visão só mudaria com a superação da média de 21 primeiramente, e depois com a superação do topo lá nos R$7, né, e 7 alguma coisa. Se a gente olhar mais para cima, olhar mais para trás, quer dizer, 7 nos R$7 seria o primeiro topinho aqui, e no 7,20, 7,25 seria o segundo topo lá em cima, para mudar essa visão. Lembrando, se a gente olhar num time frame um pouco maior aqui, botar um pouquinho mais de dados, vai ficar pequeno, mas sinto muito, preciso mostrar isso. Ela veio numa tendência de baixa clara, reverteu aqui calmamente, né? Fez uma perna de alta, uma pernona de alta, uma pernona de baixa e depois uma pernona de alta. Então a partir daqui já era para estar posicionado em Banco Pan-Americano, depois desse zigue-zague aqui, cruzamento de médias. Olha como quando as médias se cruzam e elas abrem e depois elas se fecham para congestão, para fazer algum tipo de correção, algum tipo de congestão. Eu acho que é isso, né, do pastor aí, o que o pastor tinha
tinha pedido. Se alguém quiser mais algum papel, por favor, mais alguma situação, mais alguma dúvida, peçam, que eu não tenho nada separado, não separei nenhum papel, não fiz nenhum comentário, deixei à vontade aí para vocês, não fiz nenhuma chamada hoje de papel que chamou atenção nem nada. O pastor pediu OGX, né? Desculpa, pastor. Também tem OGX. Então vai, faz tempo que eu não falo de OGX, né? Vamos lá, o OGX está dando um baile em todo mundo. Tá tão feio o OGX que tá até difícil de ver o gráfico do OGX, tão difícil. Bem, o OGX nem precisa falar, né? Vem de uma longa tendência de queda aqui, teve uma queda mais acentuada, agora ficou numa queda mais suave, né? Transformando-se naquele mico com candles pequenos que quase não tem como ver quase a cotação, né? Olha, só como exemplo hoje, a abertura foi 1,75, a máxima foi 1,83 e a mínima foi 1,74, né? E agora está 1,80. Então é muito difícil, mas se a gente olhar bem mais de perto, vou tentar aqui fazer o máximo possível para ver se a gente consegue ver alguma coisa no OGX. Pronto, essa é a OGX, tá aqui. O que a OGX está fazendo? Topos mais baixos e fundos mais baixos, teve uma perninha de alta aqui, né, que vários candles, como ela começa a ficar barato, para você comprar grandes lotes dela, né, muita gente comprando e vendendo, é natural diminuir a volatilidade, né, diminuir a amplitude dos candles. Ela já está fazendo praticamente, contando com hoje, ela já está fazendo um fundo mais alto que o fundo anterior, mas os topos ainda estão mais baixos. Se a gente olhar num prazo um pouco maior, ela tem essa tendência de baixa aqui, seguindo a média de 50. Deixa eu ver se eu consigo deixar mais. Ela tem essa, né, a união dos topos é aqui e a união dos fundos está aqui, né? Então podemos chamar de triângulo, não sei, já não dá para muito chamar de triângulo. Simplesmente para mim é uma congestãozinha num curto prazo mais descendente, num prazo um pouco mais longo, olhando quase como formando quase um pseudo triângulo aí. Vou chamar de pseudo porque o triângulo não está tão caracterizado assim. De qualquer maneira, a superação dos 1,94, 1,95 aqui geraria uma entrada, mas já tem duas resistências fortes ali, mais próximas, inclusive a banda de Bollinger. As médias estão costurando aqui a de 5 e a de 21, ou seja, de uma tendência de queda, ela teve uma perna de alta no sentido de busca da banda inferior para a banda superior, ela congestionou de lado aqui, não tem muito a fazer, a não ser que você queira comprar um lote imenso de OGX e para conseguir comprar mais ou menos no mesmo preço, ela continua congestionada. No caso aqui, ela tem um suporte em 1,59, em 1,47 e depois em 1,23. E tem resistências em 1,94, depois 2,10, 2,15 e depois 2,20, 2,30. Então esses são os níveis aí que a OGX precisa vencer, mas está muito aleatório ainda, depois da queda muito grande dela. Quando ela perde um fundo tem que vender, e quando ela rompe um topo tem que comprar, mas não, é muito difícil. Ela continua, está com o volume confirmando essa congestão aqui, então o pessoal parece que está um pouco cauteloso ainda com ela, né, com a OGX. O fato é, se eu tivesse comprado, a perda dos 1,58 mais ou menos traria ela aqui para baixo, para os 1,24, teria que sair, teria que estopar, não sei se é o caso de vender mesmo, porque nem sei se tem mais aluguel dela, e a superação dos 1,95 traria ela para 2,20, seriam 3%, mas também está muito arriscado, só melhora mesmo depois dos 2,20 aqui, 2,20, 2,30, aí sim poderia ter alguma reversão de tendência. Aparentemente ela vai ficar mais tempo de lado aí para compensar todo o tempo que ela passou caindo, para dar tempo de todo mundo que interessa comprar ela barato, para depois ela voltar a subir. Não temos mais perguntas, não temos mais papéis. Vamos dar uma olhada como é que está
o mercado aí, o fechamento do mercado. Vamos lá, cadê? Oh meu Deus. Cadê o... Só tem o último comentário que tem aqui, vem de parte da Semig. E comprei Eletropaulo do Pastor. Deixa eu ver se está a janela padrão. Cadê o grid? Tá aqui, grid. Beleza. Oh meu Deus. Aperta o botão, ele não volta de jeito nenhum. Vamos lá, grid, Bovespa. Eu não sei se eu tinha mais falado de alguma. Uma que eu tinha separado para falar lá no chat Estratégias Quantitativas, essa é Ultrapar, estava em alta de longo prazo, médias alinhadas para cima, desde o fundo lá de 2012, médias alinhadas para cima, e agora encontra outra cogestão. Essa aqui vou falar dela ainda no chat Estratégias Quantitativas, é só para ilustrar. Eu comentei hoje de manhã, me fizeram a pergunta de Grendene, eu nunca sei se é ND ou DN, mas enfim. Grendene, só complementando o comentário hoje de manhã, continua em tendência de alta, apesar de uma correção um pouco mais lateral, semelhante a que está aqui. Então ela passa, aquela história, dá um sinalzinho, sobe alguns dias e fica muito tempo lateral, bandas estreitas novamente, como tem sido nas congestões dela. Ficar atento para um eventual rompimento, como eu tinha falado hoje de manhã. A outra que eu tinha comentado, eu vi no chat, eu vi no fórum hoje que perguntaram sobre Brookfields. Um retorninho a médio, um fechou fora, fechou dentro interessante também. Uma acumulação virado para cima. Bateu na média de 21, perdeu o fundo. Deixa eu aumentar a área do gráfico aqui só. Perdeu o fundo da congestão, candle totalmente fora da banda de Bollinger, então a compra era em 1,80, 1,81. Ontem ela teria dado uma compra, 4 dias com candles muito pequenos, e agora a compra teria sido na superação do candle aqui, poderia ser até no candle de 1,76 aqui. Ontem já subiu 4%, hoje subindo mais 5%, se aproximando da média de 21. Ficar atento aqui para quem conseguiu comprar o rompimento da congestãozinha, ficar atento a algum candle de reversão amanhã, próximo da média de 21 e do fundo anterior perdido lá nos R$2 aproximadamente, 2,05, R$2. Essa é uma que chamou atenção para retorno à média também, para contra-tendência, depois que parou de cair, congestionou. Se ela perder o 1,72, nova venda, ou candle de reversão em cima da média de 21, perdendo a mínima, pode fazer uma venda curta com objetivo no 1,72, de 1,98, 1,97 para 1,72 já dá um bom troco, mas aqui seria aquela compra de recuo numa tendência dentro de uma tendência, e a perda dos 1,72 uma compra de rompimento numa tendência de queda que já vem de longa data também, como a maioria das construtoras. Uma que faz tempo que a gente não fala, ninguém comenta, ninguém fala nada, é a Gafisa. Está dentro de uma longa congestão aí, né? Tem um fundo próximo em 3,67, mas ela vem andando de lado e as bandas se estreitando. Teve 2 dias de movimentação mais negativa aí, mas ela está numa perspectiva simétrica interessante, né? A hora que ela chegar nesse ponto, ela sai aí dos 3,90, 3,89, vai lá para os 5, mas por enquanto ainda não fez nada disso. É ficar só atento a algum eventual rompimento em Gafisa, apesar da empresa estar mais complicada. Como eu disse, não vou analisar a empresa, mas analisando os cenários, a acumulação vem confirmando a congestão aí da Gafisa, mas pode estar interessante, ela já está muito tempo de lado, em algum momento ela vai romper, ficar atento para rompimento de algum dos lados, um fechamento abaixo de 3,70 ou um fechamento acima da congestãozinha aí. Lá em cima a confirmação seria só depois dos 4,30, mas um fechamento acima dessa congestão dos 4, né, vamos dizer que a média de 21 já está nos 3,95, um fechamento acima dela pode dar um tradezinho interessante com entrada de volume em Gafisa.
Do que a gente comentou hoje, as siderúrgicas voltaram a sofrer um pouco hoje. Tinha a Gerdau, que foi me perguntada ontem, teve um fechou fora, fechou dentro, andou 3 dias para cima e hoje faz um candle maior, não chegou no objetivo ainda, mas esse candle numa zona de fundo anterior perdido, acaba sendo um cenário um pouco mais negativo aí, mas continua o objetivo na média de 21. Para quem está comprado, puxar e não fez nenhum tipo de realização, pode puxar o stop remanescente para a mínima de hoje ou para o fechamento de hoje, enfim, ou faz uma realização parcial, porque o candle de hoje também foi com volume alto, foi um candle um pouco mais amplo também, mas ainda estaria longe do objetivo, que é lá nos 14,60 que a gente tinha comentado. A outra que a gente falou hoje foi CSN, bateu muito próximo, que eu falo que ela trabalha mais bonitinho do que a Gerdau. Ela chegou muito próximo do objetivo. O primeiro objetivo era na média de 21 e o segundo objetivo no fundo perdido em 7,55, 7,60. Ela chegou a um pentelésimo da média de 21. A máxima dela foi 7,38 e a média de 21 está em 7,42, ou seja, por 4 centavos ela não bateu na média de 21. Também é bom ficar esperto. Hoje o volume foi um pouco acima da média. Talvez a perda da mínima de hoje chame venda ou chame stop do pessoal, e indicando um novo teste lá na banda inferior de Bollinger em 6,50, em 6,51. Para quem está posicionado, para quem apostou aqui no fechou fora, fechou dentro, o objetivo era na média de 21 e hoje por 4 centavos não bateu lá. É bom ficar esperto, pode puxar um stop ou fazer alguma realização parcial próximo do fechamento, só para ter, como chama, para ter cautela aí, porque ela continua em tendência de baixa. O que mais? Mais nenhuma pergunta, pessoal? Vocês estão quietos? Vocês estão vendo o fechamento? Está todo mundo vendendo o fechamento aí? É isso? Bem, não tendo mais perguntas, 5 horas e 29 minutos. Fechamento continua. Deixa eu ver se eu consigo. Beleza. Já entramos em leilão. Vale menos 1,28, Petro menos 1,78, OGX 3,5 para cima, Itube Itaú SA em torno de 1,2 para cima, BVMF 0,28 para cima, Banco do Brasil 0,8 para cima, Bradesco 0,4 para cima, CSN no 0 a 0, Gerdau menos meio, Uzi Minas mais 1,5, PDG menos 1,2, Cirela mais 0,3, Gafisa 0 a 0, MRV 0 a 0, pelo menos é o que está aqui. Pastor falou GGBR3, já falei GGBR4, GGBR3 está muito parecido, podemos até ver só para confirmar, mas a gente estava com ela aberta até agora. GGBR3 graficamente muito parecido, só o desenho aqui mais feio, né? Esse candle de ontem com o candle de hoje com mais volume, perdeu a mínima de ontem, indicando um novo teste lá nos 12,10. Daí para ter alguma coisa. As médias continuam alinhadas, não deu tempo, nem se aproximou da média de 21, então talvez tenha uma outra média de referência em GGBR 3, no caso da 3. Fez um candle estranho aqui, deixa eu deixar mais próximo, fez um candlezinho estranho próximo do fundo perdido, e perdeu a mínima desse candle. Talvez fosse o caso de encerrar a posição se você tem uma posição para muito curto prazo, né? Mas o desenho aqui pode estar indicando que ela venha testar os 12,10, 12,15 novamente. Ficar esperto com a perda desse patamar, que indicaria a continuação da queda, mesmo que mais suave aqui. Os topos não estão muito abaixo dos anteriores, mas continua a tendência de queda nas siderúrgicas e particularmente em GGBR. Ameaçou ficar mais lateral aqui, tanto pela posição na média quanto da posição dos topos e fundos, mas ainda continua numa leve tendência de queda. Os fundos continuam levemente mais baixos que o anterior, os topos levemente mais baixos que os anteriores, e as médias ordenadas para baixo, da menor para maior. Não tem muito o que fazer com Gerdau, a não ser vender cada vez que ela perde um fundo. Essa é a dica. Seguir a tendência, vende
tendência papel em tendência de baixa, ou a gente faz trade contra tendência e tenta pegar um repiquezinho ou outro, que é muito arriscado, não é tão faixa branca, faixa azul assim, ou trabalha-se a favor da tendência. Quando vocês aprenderem ou se convencerem de que trabalhar a favor da tendência é muito mais fácil, o passo seguinte vai ser identificar a tendência e analisar os papéis e caçar papéis que estão fazendo aquilo que vocês esperam. É isso. Então, e para acabar, o pastor pediu fibra, faz tempo que a gente não dá uma olhada em fibra, vamos lá. Fibra também naquela famosa congestão de topo, a gente chegou a comentar isso recentemente, e vem fazendo o mesmo desenho, num prazo um pouco mais curto, topos e fundos descendentes, topos descendentes, fundos descendentes, e agora ameaçando ficar mais horizontal com as bandas fechando. Já temos um topo dessa congestão, um rompimento dos 22,20 daria uma compra, mas já tem uma resistência logo em cima ali nos 23,30 e depois lá nos 25,50. E o fundo da congestão aqui é nos R$21 e depois nos 20,30 mais ou menos. A perda do fundo obrigaria a encerrar a posição ou trabalhar vendido, para quem já está trabalhando vendido na tendência de baixa. Aqui não é uma tendência de baixa tão clara, tão franca e aberta, porque a média de 21 está horizontal, apesar das médias estarem ordenadas, a média muito longa ainda não está acima delas, está trabalhando acima da média de 200, não é um cenário tão feio como nas siderúrgicas. As médias mais curtas estão ordenadas da menor para maior, decrescentemente, estão indicando mesmo que está numa tendência de baixa de prazo um pouco mais curto, mas no prazo, no curtíssimo, né, mas no prazo curto, aí, no prazo recente, para não falar, está mais lateral, os topos estão muito próximos. Então o topo aqui é 26,30 e 25,30, não é tanta diferença, e os fundos aqui principais, um é 21 e o outro é 20,30, também não é uma tendenciona de baixa assim, está mais para uma tendência lateral, está mais difícil de operar. Eu acho que é isso. Pessoal, vou encerrando por aqui, daqui 10 minutinhos para quem for ficar, eu faço um comentário de estratégias quantitativas, vou tentar falar de outras coisas e não dessas análises que eu fiz agora. Para quem vai ficar ver o chat estratégias quantitativas, daqui 5, 10 minutos eu volto aí, a gente conversa mais filosoficamente. Para quem assistiu até agora, muito obrigado pela presença, valeu a participação de todos. Amanhã às 9h30, 9h40 eu estou de volta fazendo um comentário de abertura, se vocês me aguentarem. Nas 4h40, 4h45 eu faço comentário fechamento. Amanhã tem comentário de mercado do roxo e chat de opções avançados. Pessoal, obrigado pela presença de todos, tenham todos uma boa noite, obrigado pela participação, até breve.